Esse sci-fi de terror guarda muitos mistérios. Por exemplo, quem são aquelas criaturas? O que é aquela síndrome que os personagens passam? Como pode uma nave espacial ter aguentado tanta pressão externa? É claro que eu estou falando de Pandorum, esse sci-fi de 2009, que é muito conhecido dos fãs mais hardcore de sci-fi. Para quem não assistiu esse filme, ele é muito bom, vale muito a pena ser visto. A cinematografia dele é linda, lembra bastante os filmes de 2009, mas sem ficar datado. As atuações são muito boas, excepcionais. A história é muito concisa e interessante, é legal você seguir ali os acontecimentos. E ele tem aquela pegada meio ação sem ir muito para ação, porque como ele fica mais no terror espacial, ele não vai muito além disso. É bem suspense psicológico. E se você não assistiu, assista antes de ver esse vídeo, porque aqui a gente vai explorar toda a simbologia, todas as coisas que aconteceram no filme e que ficaram meio que sem explicação ali. Principalmente uma teoria alternativa no final. Para quem gosta de teoria alternativa aqui do canal, temos vários vídeos já, por exemplo, da Coraline sobre o Pennywise, né? Que é uma teoria ali de que eles são do mesmo universo. Para quem gosta desse tipo de vídeo, esse aqui é um prato cheio. Então, se você já assistiu o filme, vamos lá. A história de Pandorum começa com a apresentação do engenheiro, que é o personagem principal, o Cabo Bauer, que ele acorda do hipersono nessa nave enorme, ele sabe o que está acontecendo, sabe que tem problemas com a energia, e logo depois disso ele percebe que outra pessoa também está acordando do hipersono, o Tenente Peyton. E o Tenente Peyton e ele são os personagens principais da trama. O Cabo Bauer decide que ele precisa arrumar o reator da nave para saber onde é que eles estão e o que aconteceu, então ele sai em uma missão para conseguir recuperar a energia da nave e descobrir onde eles estão e sair de sabe lá Deus onde eles estão. No caminho ele encontra outros tripulantes que estavam acordados, porém a missão é muito mais difícil do que parecia quando monstros aparecem, monstros com aparência muito alienígena. E quem são esses monstros? O que eles apresentam de risco? Eles são monstros canibais e eles atacam as pessoas e comem pessoas que estão acordando do hipersono. São coisas terrivelmente assustadoras. Eles se comportam meio que uma tribo ali. Esse filme tem grandes inspirações de Alien, mas ele não fica só nisso. Eles passam ali por aquela situação com essas criaturas, eles conseguem chegar eventualmente até o reator. Em cenas de suspense muito absurdo, você fica realmente com o coração na mão ali de o que vai acontecer. E eles conseguem restabelecer a energia da nave. Essa basicamente é a história do filme. Eu não vou entrar em mais detalhes porque eu vou explicar ponto a ponto. Mas o mais importante aqui nesse primeiro momento é entender que o Cabo Bauer e o Tenente Peyton acordaram e eles estão numa nave avariada, sem saber exatamente o que está acontecendo. Essa é a parte mais importante aqui, porque o final explicado do filme, a explicação para o final, envolve esses dois personagens e mais ninguém. Mas para entender melhor o que eu estou falando, vamos começar com a análise de quem são esses monstros, o que são essas criaturas de aparência alienígena. A missão de Pandorum era para durar ali cerca de 100 anos, em hipersono, para eles atingirem um planeta que seria o planeta para repovoar, porque a Terra estava ficando inabitável, muita gente, se não me engano no começo do filme é porque é hiperpopulação, e eles encontram esse planeta que é praticamente uma Terra, é uma segunda Terra. E essa missão é para explorar esse planeta. Porém, alguma coisa dá errado e a gente descobre ali que passaram mais de 900 anos dentro da nave. Então, quem eram aquelas criaturas alienígenas? Seriam invasores do exterior? A gente sabe que não eram, né? Então, a explicação mais plausível é que são seres humanos. Mas como pode o ser humano atingir aquele aspecto monstruoso, aquele design de criatura que, diga-se de passagem, é muito bem feito, muito bonito, por assim dizer. A explicação mais plausível é que foram mais de 900 anos com inbreed, que seria relacionamentos consanguíneos de várias gerações de seres humanos que foram passando ali sem luz do sol, o que explica porque eles são tão pálidos, e o canibalismo explicaria as diversas patologias que eles podem ter apresentado ao longo dos anos e responsável por suas aparências mais animalescas, mais voltadas aos instintos naturais de caça. Não só isso, mas também a sua força elevada pode se dar ao fato deles consumirem apenas proteína, tirando as suas vitaminas, para quem conhece um pouco de alimentação, provavelmente dos órgãos das suas vítimas, e as cabeças um pouco maiores podem ser devido a algum inchaço causado também pela alimentação, talvez líquidos no cérebro, alguma coisa assim. E eu acredito que seja um inchaço também porque ali meio que no começo do filme a gente tem uma briga do alienígena, o suposto alienígena, com parte da equipe do engenheiro que está tentando chegar até o núcleo ali, que eles formaram meio que uma party de RPG que tem o engenheiro, tem o guerreiro, tem a fighter,
tem até uma espécie de mago ali, que é a pessoa que tem o conhecimento, e eles vão para essa missão e tem esse confronto onde esse guerreiro acerta a cabeça daquele alienígena e tudo bem, nada acontece. Por quê? Porque é só uma camada extra ali de fluido, sei lá. Não é um órgão vital de verdade, senão a pessoa teria caído. Se você acerta do jeito que ele acertou numa pessoa normal, a pessoa teria caído na hora. E vocês podem ter percebido também que eles não têm pelos, não tem sobrancelha, não tem cabelo, não tem nada. E talvez isso não se deva apenas pela falta de sol, mas também pela falta de predadores naturais ou de poeira. Assim, não tem mosquitos, não precisaria mais desse tipo de proteção, já que é uma nave e o ambiente é tudo controlado. E uma prova ainda maior de que são pessoas, aqueles monstros, é que eles passaram tanto tempo que eles criaram uma cultura rica, que tem ali meio que um líder de tribo, eles são meio tribais, conversam por grunhidos, né? Eles têm uma espécie de língua própria. Tantas foram as gerações que se passaram, eles criaram essa cultura rica e eles têm até as vestimentas e tudo mais, o que nos traz para o próximo elemento forte desse filme, que é o seu simbolismo, a sua simbologia. Começando com o nome do filme, que é o nome da síndrome, né? Síndrome de Pandora, que é contada ali durante várias situações, que são tremulações nas mãos, uma tremedeira, a pessoa sente um calor intenso, tem uma paranoia, começa a imaginar coisa, ter alucinações. E o nome da síndrome pode ser relacionado, acredito que seja relacionado, à Caixa de Pandora. Para quem conhece a Caixa de Pandora sabe que você abriu, é só problema. E é basicamente o que a gente enfrenta nesse filme. Só problema relacionado à síndrome de Pandora. Que a gente viria a descobrir no fim que o tenente sofria dessa síndrome. O que também é uma parte muito importante da teoria para o final, então segura essa informação aí. Outro ponto importante, simbologicamente falando, é o nome da nave. O nome da nave é Elysium. E para quem conhece o nome Elysium, né, sabe que vem da mitologia grega, que seria o pós-vida perfeito, seria, em outras palavras, a felicidade perfeita, mas no caso seria um lugar no pós-vida reservado apenas para deuses e heróis. Então é um lugar muito maravilhoso, quase como um paraíso. E quando a gente volta lá atrás para entender o que é a síndrome de Pandora, que é explicado ali pelo tenente e o cabo, não sei qual deles fala sobre, mas os dois parecem conhecer a história, é a história da nave anterior, a nave Éden. E qual é a simbologia da palavra Éden? Obviamente é o paraíso, claro. Seria uma nave que é o paraíso levando para um planeta novo para repovoar. Então, o nome das duas naves ali é meio que parecido, meio que tem o mesmo significado, o que também é muito importante para a teoria final. Então fica comigo até o final desse vídeo, que é muito legal, você não vai se arrepender. E se você não está lembrado qual nave é essa, a nave Éden, porque só tem uma nave no filme, né? Só a nave Elysium. A nave Éden é a história que é usada para apresentar a síndrome de Pandora. Então eles contam ali a história de uma pessoa que teve a síndrome de Pandora, enlouqueceu completamente e ejetou todas as cápsulas no espaço, falando que a nave, de algum modo, não estava muito boa, tinha alguma coisa errada com a nave, alguma coisa que só a pessoa que tinha a síndrome de Pandora não conseguia ver, e espelhou essas pessoas como caixões flutuantes no espaço, que é uma coisa muito aterrorizante, assim, só de se imaginar já dá uns calafrios. Mas a simbologia não acabou por aqui. Na verdade, tem mais uma simbologia, que são os nomes do tenente e do cabo. O cabo Bower, o nome Bower, significa camponês, enquanto o nome do tenente Peyton significa nobre. Então, um cargo maior, tenente, um cargo menor, cabo, seria literalmente traduzido para nobre e camponês. Então, os nomes deles significam as suas patentes, o que é muito estranho, sabe? É como se você fosse condenado a sua vida inteira a ser um camponês, enquanto a pessoa que foi destinada à grandeza tem esse nome de nobre. E por que isso é tão importante? É aí que a gente entra finalmente na explicação final do filme, da explicação do seu final e da teoria alternativa. O tenente, ele enlouquece, na verdade, ele encontra uma terceira pessoa que também é um cabo, ele conversa com essa pessoa fala que ela teve que expelir os outros capitães porque os outros capitães ali estavam com a síndrome de Pandora e ele não. Esse cabo dá a entender que o tenente Peyton tem a síndrome de Pandora, só que qual não é a nossa surpresa quando no final do filme o cabo e o tenente se fundem? Porque o tenente estava alucinando, ele estava lá brigando com o cabo fisicamente, conversando sobre, prendendo o cara na cápsula, falando que ele tinha problemas, que ele tinha que se tratar. E no final, na verdade, era uma pessoa só alucinando. Tamanha
a força da síndrome de Pandora, para vocês verem como é uma coisa poderosa, que corrobora também o final do filme. Mas já a gente chega lá, calma. Porque o Cabo Boyle consegue restabelecer a energia da nave e ele vai até a central de comando ali para confrontar o tenente, que ele descobre que não é realmente o tenente, estava se fazendo se passar pelo Tenente Peyton. E o Tenente Peyton, na verdade o Cabo Peyton, ou Cabo, sei lá qual é o nome verdadeiro dele, é um dos índiozinhos da história dos 3 índiozinhos, quando a gente descobre o que aconteceu com aquela nave específica, que eles receberam uma informação da Terra, dizendo que aquela nave era a última esperança da Terra, porque a Terra já não existiria mais. Todo mundo ali enlouqueceu, porque não tinha mais lar, não tinha mais casa para voltar, e aconteceu ali uma disputa entre 3 índiozinhos, como é contado. E o sobrevivente foi o Cabo Peyton, ou o Tenente Peyton, que liberou todo mundo ali e meio que fez da nave o seu reinado. E quando ele se encheu de tudo aquilo ali, ele foi dormir, que é o que aconteceu na história do filme, como a gente vê ali pelos flashbacks e pelas histórias. Então, caminhando ali para o final da história, o Tenente mostra para o Bauer que eles estavam no planeta, eles tinham conseguido chegar no planeta, mas que eles estavam debaixo d'água, então não teria como eles saírem. No que o Bauer tem a brilhante ideia de expelir todas as cápsulas que sobraram ali cerca de 1000 e pouquinhas. E elas são expelidas e elas sobem na água e todas as criaturas horríveis lá ficam na nave e tem um final feliz, com eles chegando no planeta e vendo ali aquele cenário maravilhoso de uma nova Terra, com novas oportunidades e novas possibilidades. E até aí é um final muito bom, é um plot twist muito bom. Você não estava esperando que eles já estavam no planeta esse tempo todo. Você imagina que eles estavam ali no espaço, vagando, né? Uma nave que se ficasse sem energia eles não iam saber o que fazer. Porém, ela já tinha chego no planeta, o que é incrível, já é uma história muito boa. Mas tem uma teoria muito interessante que deixa esse filme muito melhor, deixa esse filme com muito mais camadas, porque ele já parece ser muito mais profundo do que é. Só que eu consegui descobrir algumas coisas a mais, eu consegui perceber algumas nuances a mais que podem querer indicar que toda a duração desse filme, tudo que acontece, está acontecendo do ponto de vista de pessoas com a síndrome de Pandora. Então nada daquilo é realmente real. E uma prova disso é a história da nave Eden. Mas vamos lá, vamos por partes. Como assim? Por quê? Quer dizer que nada daquilo ali foi real, nada daquilo ali aconteceu? Na verdade, sim, aconteceu, mas é o ponto de vista de alguém que acha que está fazendo a coisa certa, que acha que liberar todas as cápsulas era a solução. Para quem não lembra a história do Eden, né, da nave Eden, um dos tripulantes ali enlouqueceu e ele acreditou que a solução, a salvação para todas aquelas pessoas vagando no espaço era simplesmente ejetar todas as cápsulas. E é exatamente isso que o Bauer faz, ele ejeta todas as cápsulas porque ele acredita que isso vai salvar todas as pessoas que restam na nave. Porque ele acredita que eles já pousaram no planeta e que eles estão embaixo d'água. E ele só chega a essa conclusão depois que o tenente abre ali a janela e mostra para ele que eles estão no nada, que eles estão num lugar escuro sem estrelas. E aí ele vê uns bichos fosforescentes ali passando, uns animais marinhos, né, que brilham no escuro. E aí ele pensa, peraí, a gente está embaixo d'água então? Mas se você lembrar lá atrás a explicação sobre a síndrome de Pandora, você tem que lembrar que basta um gatilho, basta uma coisa para despertar ali e ela vai se retroalimentando e vai crescendo cada vez mais. Sendo talvez o primeiro gatilho ter descoberto que não existia mais Terra, que a Terra já não existia mais e que não tinha como voltar. E a namorada dele, que ele deixou, ou esposa, não sei, que ele deixou na Terra, ele nunca mais veria, mesmo ela tendo escolhido não ir com ele, mas agora ele não tinha mais famílias, amigos, não tem mais nada que sobrou para ele. Isso pode ter desencadeado a síndrome de Pandora. Mas desde o primeiro momento que o Bauer acorda, tanto o Bauer quanto o Peyton, eles acordam, eles estão com tremedeira e eles começam a suar. É interessante ver isso acontecendo ao longo do filme e a gente meio que não percebe. Significa que eles dois estão com a síndrome de Pandora. E outro gatilho também pode ter sido desperto pelo tenente, mostrando ao Bauer que eles estavam no nada, que eles estavam num lugar escuro, que ele não sabia onde era. Talvez, para racionalizar aquela situação, ele tenha alucinado aqueles bichos marinhos ali que apareceram e pensado, tá, se a gente está embaixo d'água, vamos liberar as cápsulas e todo mundo vai se salvar. É exatamente a mesma história da nave Eden, que a pessoa ela acreditava que liberar todas as cápsulas ia salvar todo mundo. Mas essa não é a única evidência de que essa história é o que realmente aconteceu. Outra evidência fortíssima disso são as alucinações que o Bauer tem. Ele alucina várias vezes ao longo do filme com monstros, ele alucina com coisas que não acontecem, situações que não ocorrem. Não apenas isso, mas o nome deles, que significa literalmente tenente, tenente, cabo, cabo,
que não tem realmente um significado maior, não é Arthur ou Andy ou algum outro nome que teria um significado qualquer, que não teria um significado tão forte. Mas não só isso, também é o nome da nave Elysium, que significa uma espécie de paraíso, assim como Éden, que seria o Jardim do Éden, que seria outra espécie de paraíso. Então as naves elas têm os nomes muito parecidos. E finalmente, uma nave espacial feita para o espaço geralmente tem paredes muito finas para viajar leve, então não aguentaria embaixo d'água, porque ela colapsaria, ela implodiria, porque não aguentaria, não tem como. Então mesmo essa racionalização não faz muito sentido, apenas quando você leva em conta que eles estão com síndrome de Pandora e na verdade tudo que está acontecendo ali na nave Elysium, na verdade é o que aconteceu na nave Éden. Se essa já não for a nave Éden, né, o que não dá para saber. Fazendo com que esse filme se torne meio que um Total Recall ali, com aquele final ambíguo que a gente realmente não sabe se o cara tá de férias ou se realmente está acontecendo tudo aquilo. Fica no ar, não dá para saber se realmente é a síndrome de Pandora ou se aquilo ali tudo mesmo aconteceu. Acontecendo ou não, é um filme muito bom, é um filme excelente. E infelizmente, depois que acontece tudo isso, depois que eles escapam na nave, a gente tem uma visão mais de longe ali, mostrando o planeta, e aí tem a narração, né, que fala Tannis, ano 1, população 1213. Então esse narrador, ele pode invalidar essa teoria, porque se tem um narrador, se ele falou que tem aquele planeta e que aquele é o ano 1 e que tem aquela população, isso invalida ali que é o ponto de vista dos caras que estão com a síndrome de Pandora, meio que invalida, mas ainda assim é uma teoria muito legal que enriquece muito mais esse filme. E eu tenho certeza que se vocês forem lá e procurarem mais evidências, vocês com certeza vão encontrar. E você deve estar pensando, como é que eu nunca ouvi falar desse filme? Como é que eu nunca vi outro canal falando dele assim, com tanta profundidade? Na verdade, esse filme ele é de 2009 e ele flopou de um jeito muito terrível. Ele custou ali cerca de 30 milhões de dólares e ficou desfalcado em coisa de 11 milhões de dólares. Então as pessoas não foram assistir ele no cinema, porque ele lançou, um dos motivos é que ele lançou muito próximo de Zombieland, que também estava sendo lançado em 2009, com a diferença ali de coisa de 2, 3 semanas. Então eu preferiria assistir Zombieland, com certeza, tornando Pandora um clássico cult, principalmente para fãs hardcore de sci-fi, que é o meu caso. Mas e você? Você concorda com essa teoria do final, que na verdade tudo se passou ali meio que na imaginação deles, nos sintomas da síndrome de Pandora? Ou não concorda? Me diz o que você acha nos comentários. Se você encontrar mais evidências ou achar que é tudo besteira, por favor, me deixe saber nos comentários, porque eu leio todos os comentários e é um dos meus passatempos favoritos, e principalmente porque eu aprendo muito com vocês. Realmente a audiência daqui é muito qualificada e eles me chamam a atenção para coisas muito interessantes, que enriquecem muito mais o vídeo. Então, obrigado por assistir e comentar, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.